Esse bloco 3, a gente vai trabalhar com o tema prescrição. Prescrição é um tema importantíssimo. Não vou conseguir, no bloco 3, dar todo o conteúdo relativo à prescrição, mas eu quero que quando o processo chegue na mão do servidor, do estagiário, a gente consiga ver essa primeira modalidade de prescrição aí, que pode bater com a gente, que é a prescrição propriamente dita. A prescrição propriamente dita é o caminhar do processo, né? Tem como base a pena máxima combinada em abstrato ao tipo penal, ou seja, a pena prevista na lei para o crime, independentemente da pena aplicada ao caso concreto. Por quê? Porque eu não tenho uma sentença. Eu só posso aplicar uma sentença, só posso avaliar a prescrição com base na pena combinada àquele crime quando eu tiver uma sentença, com trânsito em julgado para acusação. Então, normalmente, a gente está nesse caminhado processo, ó, inquérito, oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, resposta à acusação. Aí, por exemplo, vem um processo para mim com resposta à acusação. Eu tenho que olhar se entre o recebimento da denúncia e a sentença não já passou o prazo prescricional. Então, toda vez que eu verifico resposta à acusação ou que eu verifico designação de audiência, eu olho a prescrição. Então, é importante que você, como estagiário, servidor, chegou um processo para você, por exemplo, para resposta à acusação, verifica a prescrição, verifica quando prescreve esse processo, certo? Para a gente poder extinguir a punibilidade, alegar uma extinção de punibilidade. Então, temos duas modalidades de prescrição que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje. Vez que é um assunto complexo, extenso, eu vou tentar trabalhar duas modalidades de prescrição que eu acho mais importante. A prescrição, propriamente dita, ela é calculada com base na pena máxima combinada em abstrato ao tipo penal. Ou seja, a pena prevista na lei para o crime. Não entendi nada. Eu vou fazer um resuminho na estante com aquela canetinha do PowerPoint para a gente ver se a gente consegue entender melhor. E a prescrição retroativa ocorre após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, certo? Então, eita, saiu aqui da tela. Eita, gente do céu, o que foi que eu fiz aqui, meu Deus? Só um minutinho, viu, gente, porque eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui para a visualização do... Fui mexer... Pronto. Melhorou, gente? Alguém pode me dar aí um feedback se melhorou? A gente tá visualizando o slide do bloco 3 ainda. Certo. Deixa eu ver se vai, porque eu não tô conseguindo descer. Não tô conseguindo passar ele. Só um minutinho, gente. Problemas técnicos acontecem. Não tô conseguindo. Vou voltar, certo? E vou tentar colocar aqui novamente, tá bom? Perdão, eu acho que eu cliquei em algum botão aqui que não devia. Oi, agora, gente? Melhorou? A gente tá visualizando o bloco 3. Pronto, agora foi certo. Então, chega, fiquei nervosa.
Então, a prescrição propriamente dita, ela é calculada com base na pena máxima combinada em abstrato ao tipo penal. A prescrição retroativa ocorre após a sentença condenatória, com trânsito em julgada para a acusação, mas tomando como parâmetro a pena aplicada, certo? Então, aqui na retroativa, a gente vai ter como parâmetro a pena aplicada e não a pena em abstrato, certo? Como seria isso? Olhe bem, eu vou trabalhar com vocês a prescrição propriamente dita e a prescrição retroativa, certo? Hoje, os lapsos interruptivos da prescrição, não existe mais a prescrição entre o inquérito e o recebimento da denúncia, certo? Hoje só existe a prescrição entre o recebimento da denúncia e a sentença, prescrição propriamente dita, e entre o trânsito julgado da acusação após a sentença para o recebimento da denúncia, que seria a prescrição retroativa. Tem a prescrição executória, que é após a sentença, para o recurso de apelação, mas eu não vou trabalhar isso com vocês, não. Eu vou trabalhar essas duas principais, que é o que chega para a gente, certo? Que, na verdade, é o que chega mais mesmo, pelo menos para mim, quando eu vou pegar a resposta à acusação ou audiência de instrução, é a prescrição propriamente dita, tomando como parâmetro a pena abstrata do crime. Por quê? Porque não tem uma sentença, certo? Ela está indo. Está entre a resposta à acusação e entre o recebimento da denúncia, e a sentença. Viu, gente? Entre o recebimento da denúncia e a sentença. Eu vou fazer um desenho, talvez fique mais fácil. Como é que a gente vai entender o prazo prescricional? A gente não tem um tipo penal? Todo tipo penal não tem um intervalo? Roubo, 4 a 10 anos. Certo? Não teve sentença ainda, a gente vai utilizar o intervalo da pena combinada ao crime. Crime de 4 a 10 anos. 10 anos não é a pena máxima? 10 anos é a pena máxima do roubo. Pena maior que 8 e até 12. 10. 10 não está entre 8 e 12, prescreve em 16. O roubo prescreve em 16 anos. Então, a gente pega a pena máxima combinada no crime, joga na tabela do 109 e vê o prazo prescricional. Pena maior que 12 anos, prescreve em 20. Pena maior que 8 e até 12 anos, prescreve em 16. Pena maior que 4 e até 8 anos, prescreve em 12. Pena maior que 2 e até 4, prescreve em 8. Pena de 1 a 2 anos, prescreve em 4. Pena menor que 1, prescreve em 3. Não entendi nada, não entendi nada. A prescrição propriamente dita, a gente olha, ó, o intervalo. Tá conseguindo ver essa tabela aí dos crimes? Vemos. Tá bom. Então, o homicídio tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, certo? Qual a pena máxima? 20. Vou para a tabela de 109. Pena maior que 12, prescreve em 20. Vou estar prescrevendo o homicídio em 20. Homicídio simples. Lesão corporal, 3 a 1 ano. Pena máxima, 1 ano. Vou estar para a tabela de 109. Pena de 1 a 2 anos, prescreve em 4. Prescreve em 4 a lesão corporal. Uai. Lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. 8 é a pena máxima. Jogo no 109. Até 8 anos, prescreve em 12. Ó, 8 prescreve em 12. Violência doméstica, reclusão, lesão com violência doméstica. Reclusão de 2 a 5 anos. 5 anos, prescreve, ó, pena maior que 5, até 8, prescreve em 12. Ó, violência doméstica, lesão, 12 anos. Furto, reclusão de 1 a 4 anos. 4. 4 prescreve em 8 anos. Furto prescreve em 8. Roubo, reclusão de 4 a 10 anos. 10. 10 está entre 8 e 12, prescreve em 16. Certo? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então, eu vou lá de novo nesse meu desenho bonito. Vou usar a borracha e apagar.
O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer isso? Que eu não entendi nada. Eita. Ó. Só que eu estou trabalhando a prescrição propriamente dita, que acontece entre o recebimento da denúncia, viu? Porque foi importante aquele mapinha que eu fiz da estrutura do processo, e a sentença. A resposta à acusação está bem aqui no meio, ó. Aí o processo veio para mim, resposta à acusação, ou audiência una de instrução, tá tudo aqui no meio. Aí veio para mim a resposta à acusação, a audiência una de instrução, e eu vou fazer a resposta à acusação. Antes de eu fazer a resposta à acusação, eu preciso de prescrição. Se eu puder matar o processo aí, ótimo. Se eu vou fazer a audiência, eu também tenho que ver essa prescrição, certo? Entre o recebimento da denúncia e a sentença. Entre o recebimento da denúncia e a sentença. Então, a gente observou lá que a lesão corporal, ela prescreve em 4 anos. Vamos supor que o juiz, ele recebeu a denúncia em 2020, deixa eu ver. Em 2020, ele recebeu a denúncia em 20 de outubro de 2020. Hoje é quanto? Hoje é dia 11 de julho de 2025. 2020 para 2025, ó. 21, 22, 23, 24. Fez 4 anos em 20 de outubro de 2024. 20 de outubro de 2024. Fez 4 anos. A resposta à acusação veio para mim hoje, 11 de julho de 2025. Prescreveu, gente. Prescreveu. Eu não vou fazer resposta à acusação. Eu vou pedir o quê? A extinção da punibilidade. Eu vou fazer o pedido de extinção da punibilidade. Não vou fazer resposta à acusação, não vou pedir para marcar audiência de instrução. Vou pedir a extinção de punibilidade. Vamos botar outro exemplo. Eu tô resposta à acusação. Eita. E sentença, certo? Eu tô com crime de roubo. Pena de 4 a 10. Pego a pena máxima 10, jogo no 109. Prescreve em 16. O crime de roubo. A resposta à acusação não, gente. Recebimento da denúncia. Entre o recebimento da denúncia e a sentença, certo? Eu quero dizer que o processo veio para mim. Oi? Eu quero dizer que o processo veio para mim apresentar a resposta à acusação, certo? E aí eu observo que hoje é dia 11 de julho de 2025. E esse recebimento da denúncia, ele aconteceu em, sei lá, 11 de julho de 2009. Já prescreveu, será? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 2009. O fato foi 2009. O recebimento da denúncia foi em 11 de julho, não. Eu vou colocar 11 de abril. Recebeu a denúncia em 11 de abril de 2009. Para 2025, ó, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, eu vou ter aqui, ó, mais de 16 anos.
processo prescreveu, na prescrição propriamente dita. Então, eu tenho que observar se entre o recebimento da denúncia, né, e a sentença, eu já tenho mais do que o prazo prescricional. Eu não vou olhar a pena máxima em abstrato nesse intervalo. Eu vou jogar a pena máxima no 109, que é da prescrição. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa depois vocês me perguntam, tá bom? A prescrição, essa é a prescrição propriamente dita. E aí a gente volta para nossa para o nosso slide novamente, onde a gente viu aqui as modalidades de prescrição, certo? E a prescrição retroativa, ela tem como parâmetro a pena aplicada. A pena aplicada. Vamos supor que um homicídio simples. Vamos tentar aqui fazer esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês. A gente já observou que um homicídio prescreve... Aqui é a prescrição propriamente dita, com base na pena máxima em abstrato. Eu copiei só isso aqui, ó. Homicídio simples, 20, lesão 4, lesão 12, violência 12, furto 8, roubo 16, certo? Isso aqui toma como parâmetro a pena máxima em abstrato, ó, 24, 12, 12, 8. Então, isso aqui é como prescreve na propriamente dita, certo? Então, eu dei aqui alguns exemplos. Vamos supor que um homicídio, quando você for fazer a resposta à acusação, ele tinha 16 anos. Prescreve na propriamente dita entre o recebimento da denúncia e a sentença? Não, porque ele, propriamente dita, prescreve em 20. Vamos supor que eu tenho uma lesão corporal, que ela prescreve pela pena máxima em 4 anos, e eu tô com 3 anos. Ela prescreveu na propriamente dita? Não. Vamos supor que eu tenho uma lesão corporal grave, que eu vou fazer a resposta à acusação, está com 8 anos lá, entre o recebimento da denúncia e a sentença, né, para mim apresentar a resposta à acusação. A gente viu que ela prescreve em 12. Tem 8, prescreveu? Não. Violência doméstica prescreve em 12. Vamos supor que no meu exemplo só tem 6 anos. Prescreveu? Não. Um furto, que prescreve em 8. Eu tenho aqui, apresentando a resposta à acusação ou para audiência, 4 anos. Prescreveu? Não, que prescreve em 8. Eu tenho um roubo, né, que prescreve em 16 anos, mas no meu exemplo, que eu vou fazer a resposta à acusação, está com 7 anos. Prescreveu? Não. Agora, vamos supor, tudo suposição aqui, viu, gente? Essa primeira tabela aqui é a suposição quando eu estou fazendo a resposta à acusação, e aqui é a suposição da pena aplicada na sentença, certo? Isso aqui não, isso aqui a gente viu que a gente jogou no 109. A gente viu que esses prazos aqui não prescreveram na propriamente dita. Agora, será que a minha pena aplicada? Será que minha pena aplicada? Se eu tiver na sentença 7 anos, se num homicídio simples a pena for de 7 anos, e aí? Isso que é a retroativa. A retroativa, eu vou observar a pena aplicada na sentença. Se eu tenho uma pena aplicada na sentença de 7 anos, eu vou para o 109, certo? 7 anos, de 4 até 8. Prescreve em 12, ó. Prescreve em 12. Se eu tenho uma pena aplicada de 7 anos no homicídio, 7 prescreve em 12. Quanto tempo eu tenho aqui entre a resposta à acusação, ou entre o recebimento da denúncia e a sentença, na contagem da sentença para a resposta à acusação, porque aqui eu já tenho uma pena aplicada, tá vendo? Eu vou ter o quê? Prescreve em 12, mas já tinha quanto tempo? 16. Esse homicídio, ele não prescreveu na propriamente dita, que prescreve em 20, mas com essa pena de 7 anos, ele prescreveu. Na retroativa. Isso é a prescrição retroativa. A prescrição retroativa, eu tomo como parâmetro a pena aplicada na sentença e jogo na tabela de 109. Então, a pena aplicada no crime de homicídio na sentença, 7 anos, prescreveu em 12. A pena aplicada de um crime de lesão corporal na sentença foi de 1 ano. Ó, 1 ano, prescreve em 4.
Ó, prescreve em 4 anos. Continua. Só tenho 3 anos, no meu exemplo, não prescreveu. Se eu tenho uma lesão corporal grave, a pena aplicada é de 3 anos na sentença. Vamos supor que a sentença aplicou 3 anos. 3 anos no 109, prescreve em 8. 8. 8. Eu já tenho quanto tempo entre o recebimento da denúncia e a sentença? 8. Prescreveu. Prescreveu. Ela não prescreveu na propriamente dita, que era 12 anos, mas prescreveu na retroativa. Com a sentença, a juíza vai aplicar a sentença e dizer: condeno em 3 anos, mas tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a sentença já constam 8 anos, prescreveu. Prescreveu. Né? Na sentença, ela vai dar a sentença e a prescrição. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica, vamos supor que a pena aplicada na sentença foi 4 anos. Aí eu vou para o 109, 4, até 4, prescreve em 8. Vai sim, vai ficar disponível, viu? Espero que ajude vocês. Eita, e eu saí dos slides. Fui responder, peraí. Eita, o que foi que eu fiz? E agora, tá vendo, gente? Doutora, a gente tá vendo aqueles exemplos no slide. Mas tá grande porque eu fui olhar a resposta e aí eu não consegui, eu acho que eu cliquei em alguma... Esses negócios aqui, né? É difícil. Aqui tá grande a imagem. Tá? Tá sim. Peraí, eu vou botar stop e vou botar de novo, porque pra mim ele minimizou. Pronto. Vocês estão vendo agora? Sim, Vemos ok. Pronto. Então, espero poder estar ajudando, certo? Então, esses crimes... Deixa eu voltar aqui. Onde foi que eu tava? Foi nessa, não foi que eu tava falando? Então, é importante a gente observar na retroativa a pena aplicada, certo? A pena propriamente dita é entre o recebimento da denúncia e a sentença. Aí a gente vai utilizar a pena aplicada, ok? Ou na pena propriamente dita, a gente vai olhar com base na pena máxima do tipo penal, ok? Na retroativa, a gente vai olhar a pena aplicada. Então, lesão corporal. Eu tenho um tempo, agora eu vou voltar lá para o PowerPoint, para a gente tentar entender. Vamos lá. Recebimento da denúncia e sentença, certo? Não existe mais prescrição entre data do fato e recebimento da denúncia, não existe, certo? Após a sentença tem executória, mas eu vou trabalhar com vocês a prescrição propriamente dita e a prescrição retroativa, certo? A prescrição propriamente dita, eu vou tomar como parâmetro o quê? A pena máxima aplicada. Então, se eu tenho um roubo que vai de 4 a 10, eu pego 10, jogo no 109. Prescreve em 16 anos. A prescrição retroativa, eu tomo como parâmetro a pena aplicada na sentença. Então, se eu tenho uma sentença onde foi aplicada uma pena de 7 anos, eu vou ter que jogar no 109 e verificar o lapso prescricional. Então, a prescrição retroativa, eu vou olhar a pena aplicada na sentença. E a prescrição propriamente dita, eu vou pegar a pena máxima em abstrato. A prescrição propriamente dita é daqui para cá. A prescrição retroativa é de cá para cá. Por quê? Porque eu vou ter uma pena aplicada, gente. Após a sentença, transitou em julgado para acusação, eu computo da sentença para cá. Aí, com a sentença, eu vou olhar a pena máxima em abstrata? Não. Eu vou olhar a pena aplicada na sentença. Então, vamos supor que entre o recebimento da denúncia e a sentença,
eu tenho, sei lá, 14 anos. Na propriamente dita, não prescreveu. Mas quando a gente entra. Deixa eu ver aqui de novo os slides. Eu tive um probleminha aqui com esses slides. Quando a gente entra na prescrição retroativa, vai estar prescrita. Por quê? Porque 7 anos, ó, 4 até 8, prescreve em 12. Se eu estou lá com 14 anos entre recebimento da denúncia e a sentença, não prescreveu na propriamente dita, porque prescreve em 16. Se eu tenho uma pena máxima do roubo de 10, prescreve em 16. Mas se eu tenho uma pena de 7 aplicada entre 4 e 8, prescreve em 12. Se eu tenho 14 anos, não prescreveu na propriamente dita, mas prescreveu na retroativa. Então, isso é a diferença entre prescrição propriamente dita e prescrição retroativa. E é basicamente o que a gente vai trabalhar na defensoria. É isso aí, certo? Prescrição propriamente dita, prescrição retroativa. Normalmente, se vai ter esse período aí de entre o recebimento da denúncia e a sentença, ou entre a sentença e o recebimento da denúncia, certo? Espero que esteja dando para entender. E a gente vai entrar aí no prazo prescricional pela metade. Isso é importante. Se o agente tem menos de 21 anos na data do fato, se o agente tem menos de 21 anos na data do fato, a prescrição corre pela metade, certo? De 16 vai para 8. Se o agente é maior de 70 na data da sentença, prescreve pela metade. Então, nós temos que ficar de olho na idade do agente. Isso aí eu já peguei várias vezes, viu? O indivíduo acabou de completar 18 anos e vai e comete um crime. Prescrição é pela metade. As causas interruptivas da prescrição, basicamente, a gente está trabalhando no procedimento ordinário com o recebimento da denúncia, entre o recebimento da denúncia, né, a decisão que recebe denúncia ou queixa, pronúncia ou acórdão é o tribunal do júri, e a sentença. Então, a gente está aí entre os marcos entre o recebimento da denúncia e a sentença, ou a pronúncia, se for júri, certo? E aí, a gente entra num tema polêmico, para eu terminar esse bloco, e dar uma respirada. Eu vou dar 5 minutos para vocês irem no banheiro, tentar... Eita. Tentar respirar, né? Vamos lá. A prescrição virtual, ou em perspectiva, é o seguinte. Vocês perceberam que nos exemplos que eu passei para vocês, em alguns momentos, a gente já tinha aquele prazo ali, como eu coloquei do roubo, vamos supor. O roubo, a pena máxima é 10 anos, né? Aí a gente vai prescrever em 16, certo? Mas se a pena aplicada foi na sentença de 7, a gente vai prescrever em 12. E entre o recebimento da denúncia e a sentença, já estava com 14. Já estava com 14. Se você observar, o juiz ele fez a resposta à acusação, marcou a audiência, fez sentença para depois dizer lá que prescreveu na retroativa. Então, a prescrição virtual é quando, naquele momento ali, já tem 14 anos, eu verifico se, naquele momento da resposta à acusação, o réu ele tem as circunstâncias judiciais, que é a dosimetria. Circunstâncias judiciais, agravante, causa de aumento, qualificadora, que possa pegar a pena máxima. Porque se não puder, for cair aí na sentença com uma pena menor, a prescrição vai ser menor e já vai estar prescrito, para não ter, por economia processual, você não precisa fazer todos aqueles caminhos para chegar numa condenação, marcar audiência, tudo, ouvir todo mundo para depois dizer que prescreveu na sentença. Então, a prescrição virtual, ou prescrição em perspectiva, é quando, no caminho da propriamente dita, do recebimento da denúncia para a sentença, você percebe que naquele momento já tem um tempo grande que na retroativa vai prescrever. Você percebe que quando fizer a sentença, o processo vai estar prescrito. Poxa, quando der a sentença aqui, ele não vai pegar a pena máxima e esse processo vai prescrever na retroativa. Então, vamos aplicar a retroativa antecipada? É a prescrição virtual. Não tem previsão legal. É quando se reconhece a extinção da punibilidade antes da sentença, com base na pena que provavelmente seria aplicada ao réu em caso de condenação.
se baseia na análise da pena em concreto que seria aplicada ao réu, né? Caso ele viesse a ser condenado. Então, assim, eu tô na propriamente dita no caminho, e aí eu percebo, com 14 anos, um roubo, a pena máxima aqui que ele vai poder pegar, ele não tem causa de aumento, ele não tem agravante, não tem como pegar a pena máxima de 10 anos para prescrever em 16. Não tem, ele não vai pegar a pena máxima de 10 anos, no máximo ele pega com 7 anos. 7 prescreve em 12. Já estou com 14 anos, prescrição virtual. Então, a prescrição virtual não é um conceito muito técnico, mas é mais ou menos isso. É quando você observa que quando der a sentença vai ter a retroativa. Você está na análise da prescrição propriamente dita. Aí você faz assim, pela dosimetria, ausente circunstância judicial, ausente causa de aumento, ausente agravante, ausente qualificadora. Ah, não. Ele não vai pegar aqui a pena máxima, não. Então, a prescrição não vai ser em 16, o roubo, que é com base na pena máxima. Vai ser que no máximo em 7, que prescreve em 12, já estou com 14. Peraí, eu vou marcar audiência, vou marcar tudo. Então, é uma prescrição, sem previsão expressa. Mas é quando você observa que aquela retroativa, ela vai acontecer. E por uma economia processual, você aplica agora, certo? Por isso que a prescrição virtual é em perspectiva. Alguns promotores aceitam, outros não aceitam. Eu acho que é justa, porque é uma economia processual em meio a tantos processos, né? E você, como defesa, eu acharia interessante alegar, ou espera vinha retroativa, né? Ou espera vinha retroativa. Mas é uma questão aí interessante da gente ficar de olho, certo? A prescrição virtual ou em perspectiva. Quais são os argumentos favoráveis? A economia processual e a razoabilidade. Não é razoável você querer marcar audiência, fazer resposta à acusação, tudo sabendo que o processo vai morrer na sentença pela prescrição retroativa. É como se você antecipasse a retroativa, certo? Sem uma sentença. É como se você pensasse assim, ele aqui vai ter que pena na sentença? Ah, na sentença ele deve ter uma pena de tanto. Então não cabe fazer isso tudo para saber que na sentença vai morrer o processo. Então, caso concreto, vamos lá? Vamos tentar bater no caso concreto. Homicídio prescreve, vamos supor que no meu exemplo, já tem 16 anos, certo? A prescrição propriamente dita, 20 anos. A pena aplicada foi 7 anos. Ele prescreveu na propriamente dita? Não. Por quê? Porque prescreve em 20 e só tem 16 anos. A pena aplicada foi de 7. 7 no 109 prescreve em 12, já tem 16. Não prescreveu na propriamente dita, mas prescreveu na retroativa, certo? E aí eu vou analisar a virtual aqui com vocês também. Lesão corporal grave. Eu já tenho 8 anos. Estou aqui fazendo minhas coisas, estou com 8 anos. Prescrição propriamente dita, prescreve em 12. Prescreveu na propriamente dita? Não. Pena aplicada? 3. Pena aplicada foi 3. Prescreve na retroativa? Prescreve. 3 prescreve em 8. Aí eu vou dar uma sentença dizendo que prescreveu. Então, o que é que eu posso fazer? Quando eu for apresentar o promotor, né? Normalmente quem faz o pedido de prescrição virtual é o Ministério Público, quando aceita. A gente conversa, né? E aí, doutor, não cabe a prescrição virtual? Quando eu tô lá fazendo a resposta à acusação, já tem 8 anos, eu falo, poxa, esse cara não vai pegar uma pena maior que 3 anos. Não vai. Não tem nada aqui que pegue mais que 3. Aí, se aplicar nessa fase aqui de audiência, muitas vezes na audiência, doutora, não vai ter uma pena aqui maior que 3 anos. Pode aplicar aqui a prescrição virtual, ó, para não ter que fazer uma sentença para depois morrer na sentença. Ouve todo mundo e depois morre na sentença? Não. Aplica de imediato aqui a prescrição virtual já na audiência de instrução. Essa é a prescrição retroativa em perspectiva, que é a virtual, certo? Não é muito técnico, mas é mais ou menos isso. Vamos lá, um furto. Vamos supor que eu estou com 4 anos, certo? A prescrição propriamente dita é o quê? 8 anos. Tem um 4. Prescreveu? Não. Mas vamos supor que a plena aplicada foi de 1 ano. 1 ano prescreve em 4. Ó, eu tenho 4 anos, prescreveu na retroativa. Não prescreveu na propriamente dita, mas prescreveu na retroativa. Aí vamos supor que eu tô aqui, nos 4 anos já, eu falo, esse cara não vai ter uma pena maior que 1 ano. Não tem como. Se eu avalio que não vai ter como ter uma pena maior que 1 ano, e 1 ano prescreve em 4, eu já tô com 4 anos, eu posso aplicar aqui, ó, antes de ter
já na audiência, o pedido de prescrição virtual. A prescrição virtual seria essa: é analisar uma pena, analisar de como seria essa pena, como seria a prescrição retroativa e aplicar antes de fazer aquilo tudo por economia processual. Depois vocês voltam, enfim, esse material vai ficar gravado. Espero que ajude vocês. Espero que eu não esteja falando muito rápido. Mas é isso.